your technique. Oh, that's good. Good. Keep going. Uh-huh. Nice. Nice. Yeah. Mm-hmm. There you go. There you go. Olá, esse sou eu, diretamente de um país tropical para um aprendiz de snowboard nos Estados Unidos. Claramente, a cara de um beginner. Mas tudo bem, aqui vai minha jornada de aprendizado dessa parada muito incrível. Mas em vez de começar pelo começo, vamos começar pelo final. Primeiro, vamos fazer uma descida inteira e depois eu explico como tudo isso começou. A começar por descer do lift, mais difícil do que parece. Sem um pé na prancha e sem controle da velocidade, você nunca sabe em que condições você vai encontrar o gelo na rampa onde você pousa. Vencido o lift, você tem que fazer o skating, tipo remar um skate, até encontrar um lugar seguro que você possa prender seu pé na prancha e se jogar. Depois que você escuta esse som pela primeira vez, já era, não tem mais volta.
Chegando lá embaixo de novo, você agradece por estar vivo e pensa nos pulos que você não teve coragem de dar. Mas enfim, é hora de começar tudo de novo. Ok, vamos pro começo? Bom, começo é o começo, né? Que pacote, hein, Billy? Essa voz que você escutou é do Thiago. Thiago preparando. Foi com o Thiago minha primeira vez andando de Coração, snowboard. Thiago. Eu e o Thiago, a gente tem uma longa história de amizade. A gente fez o terceirão junto. Então, já são 17 anos de amizade. Atualmente o Thiago mora no Canadá, perto de Vancouver, com a sua esposa, a Dani. Então, no Natal de 2022, a gente decidiu se encontrar no meio, em Mount Baker Area. Aqui ele estava me ensinando o skating, o primeiro passo do snowboard. Depois, você precisa aprender a frear. Para frear, você vira o board e inclina o corpo para trás. Boa! E aos poucos, fui tentando minhas primeiras descidas, nessa rampa que é de iniciantes. Nesse começo, como vocês podem ver, eu não conseguia linkar as curvas. Eu só embalava e freava, embalava e freava. Completamente sem controle do board, sem controle de velocidade e quase batendo nos outros. Mas é isso, né? Para uma primeira vez, tá bom. Foi o que deu para o Thiago me ensinar em um dia que passamos no resort de esqui. Agora, chegou a hora de apresentar o Bill. Boarding, drop in. Hey Bill, say hi. Hi. Bom dia, tudo bem? Bom. 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 Meu primeiro inverno não estava sendo nada fácil. Problemas pessoais, dificuldades de adaptação, timidez com inglês e etc e tal. Eu conheci o Bill em um grupo de meditação e ensinamentos budistas. Toda segunda a gente se encontrava, meditava e aprendia. Um dia o Bill perguntou se eu queria ir andar de snowboard. Ele tinha equipamento sobrando e estava animado para me ensinar. Ao final do nosso primeiro dia, ele falou que eu podia ficar com os equipamentos, a princípio, emprestado. E no nosso segundo encontro, ele vendo que eu gostei e aprendi, ele falou que era tudo meu. Essa gentileza foi tamanha por 2 motivos. Primeiro, financeiro. É um esporte muito caro. Eu levaria umas 3 temporadas no mínimo para juntar o dinheiro para comprar tudo. Segundo, qualidade de vida. Eu vim para os Estados Unidos dentro de um quadro de depressão. O snowboard tornou os dias tristes e solitários do rigoroso inverno norte-americano bem mais fáceis de encarar. Bom. Bom. E aí, bom? Alright. Alright. Let's go. The backside of Bachelor. Secret spot. It goes deep. View. O Bill me ensinou a importância de saber distribuir o peso nas pernas e do movimento de quadril. Eu sou o Goofy. Na minha base, eu ando com a perna direita na frente. Quem anda com a esquerda é o regular. Sendo Goofy, quando eu quero virar para a direita, eu tenho que colocar o peso na perna da frente e girar meu quadril para a direita, com os joelhos levemente flexionados. Se eu quero virar para a esquerda, eu fico de pé novamente na prancha e giro meu quadril para a esquerda, colocando a barriga para a frente.
Ao final do nosso primeiro dia juntos, já no pé da montanha, na parte menos inclinada, eu finalmente consegui costurar as curvas. E o Bill estava tão feliz quanto eu estava. Oh yeah, that looked good. Slowly, slowly. Slowly. Oh yeah, look at that. Yeah, good. Now link it to a heel. Oh yeah, you're snowboarding now. Holy crap. Oh wow. Damn. This kid's on fire. This kid is on fire. Yeah, look at that. Yep, yep. No, don't panic. You got it. Woo, keep going. Oh yeah, wow. Holy smokes. All right, go. This is Billy dropping from Bachelor. Depois do primeiro dia, eu e o Bill tivemos mais alguns dias na montanha. Bill, I don't know if you are watching this, but bro, I miss you. Thank you so much. I keep these moments deep in my heart. Ooh, it's high. Yeah, you can do it. Woo! That was sick. Keep going. Yeah, ready. Drop in.
Os melhores dias para ir para o resort de esqui são aqueles que está nevando, ou aqueles que nevou na noite anterior. Isso significa powder snow, a neve fresca. Não existe gente triste no resort em dia de powder. Porém, isso significa dirigir em condições que nós brasileiros não somos acostumados. Amigos e família sempre ficam impressionados com como é possível aguentar o frio da montanha. Bom, vindo do sul do Brasil, onde faz frio no inverno, acredito que facilitou a adaptação. Aquelas semanas frias que vemos no sul do Brasil, aqui elas duram o inverno inteiro. Mas se você se vestir de forma apropriada, você sobrevive. Em dias mais quentes, você consegue ir com menos camadas de roupa, mas basicamente o kit é roupa térmica por baixo, um fleece se precisar e roupas impermeáveis por cima. Além disso, botas, capacete, óculos, luvas, meias de snowboard e você está pronto para um dia de snowboard. Dropping. This is Billy dropping Mount Bachelor. Dropping. All right. Na pausa para o almoço, você tem duas opções. A primeira é quando você tem dinheiro. Então você come no restaurante do resort, com várias opções de pizza, hambúrguer, burrito, nachos, enfim. A segunda é quando você não tem dinheiro. Então você vai para o estacionamento e come no seu carro. Nesse dia, eu levei um mac and cheese. O fato é que dia de snowboard está liberado comer comida calórica. A gente gasta muita caloria o dia todo, tanto com o frio quanto com o exercício físico. Cheers. O snowboard te dá a chance de estar no topo de uma montanha durante o inverno. Se não fosse o snowboard ou alguma outra atividade tão quanto interessante, você não ia querer estar lá. A recompensa são as paisagens. Você se sente muito abençoado de ver toda aquela imensidão. Se sente conectado com a montanha e passa a entender por que devemos respeitá-la. Depois que você cria uma certa intimidade com a coisa, chega a hora de tentar andar por entre as árvores. Andar por entre as árvores é simplesmente mágico. É um terreno para poucos. A maioria está nas trilhas. Você esquece de tudo ao seu redor. Você só presta atenção nas 1001 possibilidades à sua frente. Você só escuta o som do board deslizando na neve. Aquele silêncio é muito pacificador. Momento de pura conexão.
A cultura snowboard é pura energia. Você conhece gente o tempo todo, seja no lift ou no bar. Durante a temporada, rola vários eventos massa, vários festivais e muita música ao vivo. We got the first skimmer coming down, coming in hot. Two sixes, a 7 and 8. Popping going on. Oh, clap, 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 clap. And the horns go. Right on, right on, right on. Why you still waiting there? Awesome, awesome, awesome. Woo! Quando você não tem dinheiro para o ingresso, o jeito é subir a montanha a pé. Isso mesmo, escalar a montanha caminhando. Bicho, é outra experiência. Vai doer bastante. É o famoso earning your turn. E provavelmente você só vai subir uma vez. Na descida, você vai querer fazer a linha mais demorada possível. Bom, é isso, galera. Essa foi minha jornada aprendendo snowboard. Eu vou trabalhar bastante para estabelecer minha vida perto da montanha. No verão eu tenho mountain bike, no inverno um snowboard. Espero que tenham gostado. Dá um salve lá. E aí? E aí? Bora? Bora.